Programa Economia Dia a Dia. Patrocínio Bradesco. Boa noite. Está começando agora, aqui na sua TV aberta, mais um Economia Dia a Dia, programa do Sindicato dos Economistas no Estado de São Paulo. Dezembro, mês de festas, alegria, comemorações e também de fazer contas, hein? Como é que você vai usar seu 13º? Já pensou nos presentes de Natal? Vai comprar na última hora? Bem, vamos conversar hoje sobre essas coisas com o professor José Dutra Vieira Sobrinho e também com o presidente do Sindicato dos Economistas, o José Roberto Cunha, virá falar sobre a macroeconomia. Afinal, o que a gente pode esperar do Brasil e do mundo em mais uma virada de ano? Muito bem, nós vamos começar o programa de hoje falando sobre finanças pessoais. Afinal de contas, estamos aí no mês de dezembro, muita gente já recebeu aquela sua famosa primeira parcela do 13º, teve gente que programou sua... Teve gente que até já gastou tudo, infelizmente, mas tem gente que sobrou um dinheirinho, está pensando na sua viagem de fim de ano, porém, a realidade em janeiro ela é implacável. E para falar sobre isso, a gente trouxe aqui o professor José Dutra Vieira Sobrinho, com a sua maquininha implacável, para dar suas dicas de sempre, como sempre acontece nessa época do ano. Tudo bem, professor? Tudo bem, Wagner. Tudo bem, é um prazer estar aqui, viu, Wagner, com vocês mais uma vez, e para dar essas dicas para os nossos amigos de casa, os economistas e respectivas famílias, né? E a população em geral, né? Que esse nosso programa, professor, ele é visto, a gente até se surpreende pelos e-mails e pelos telefonemas que a gente recebe. O Economia Dia a Dia tem uma penetração muito grande também fora do meio do economista. E o economista está aí justamente para prestar serviço para a população, não é, professor? Claro, e seria a importância do orçamento doméstico, quer dizer, da administração dos gastos pessoais, dos gastos da família, isso é de fundamental importância, né, Wagner? Então, eu acho que esse programa, ele tem uma importância muito grande por causa disso tudo. Maravilha. E ao receber pessoas como o senhor, cuja presença eu agradeço muito aqui em nome do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez. Muito bem, professor. Estamos aí em mais um mês de dezembro, né? Papai Noel está chegando, muitas vezes trazendo aí um monte de boletos, né? Principalmente para aquelas pessoas que acabaram se excedendo. Então, como sempre ocorre, em dezembro, é hora de comprar um presentinho, é hora de dar aquela arrumada na casa, é hora de fazer aquela viagem tão sonhada. Mas, professor, precisa, mesmo que não tenha uma maquininha como essa sua, a pessoa tem que ter o hábito de controlar as suas despesas. Então, eu queria que o senhor desse algumas dicas práticas para este momento do ano, momento em que a primeira parcela do 13º, para muitas pessoas, foi usada para pagar dívidas. Foi uma boa atitude essa pessoa que estava já com sua conta no vermelho e resolveu, num primeiro momento, numa primeira instância, liquidar o vermelho? Bom, sem dúvida, Wagner. Eu acho que a prioridade tem que ser essa, liquidar dívidas, principalmente aquelas que representam o que são os grandes vilões em matéria de dívida, o cheque especial e principalmente o cartão de crédito. Então tem muita gente que acaba se empenhando muito nesse tipo de dívida, se afunda em dívidas. Então, recebendo a primeira parcela, como foi em novembro, eu espero que eles tenham aproveitado para quitar essas dívidas. Agora, vai receber a segunda parcela, né? O que ele deve fazer? Se porventura ainda reste um pedaço de uma dívida, eu acho que ele deve liquidar essa dívida. Outra coisa, se não tem mais nada que fazer, claro que ele vai ter que comprar os presentes de Natal, e a nossa recomendação é sempre o seguinte: não deixe de comprar. Não deixe de comprar. Muitas pessoas, familiares, os filhos, a sogra, a esposa, os amigos, estão esperando presente, principalmente os filhos. Então, não deixe de comprar. Mas tem que comprar de uma maneira mais racionalizada, quer dizer, põe no papel, vê o que você pode gastar, não vai se exceder, não vai querer comprar presente muito caro, principalmente para a criança. Não esqueça que a criança gosta do brinquedo, ela não sabe nem o preço, não vai se preocupar com isso, né? E outra, e se você já comprou tudo, já é uma pessoa organizada, sobrou algum dinheiro, o que você pode fazer? Você pode aplicar
mesmo que seja por um mês e pouquinho. Por que isso? Porque lá no mês de janeiro, cada um de nós vamos enfrentar um monte de despesas, principalmente relacionadas com aqueles impostos, IPTU, IPVA, nós temos gastos escolares, tem problema de matrícula. Então, as pessoas não devem perder isso de vista, ou seja, parte do 13º tem que ser necessariamente canalizado para isso, quer dizer, para cobrir aquelas despesas do começo do ano. Bom, dessa forma, professor, o 13º acabou virando o primeiro salário do ano seguinte. Ele, a cada dia que passa, a cada ano que passa, ele vira mais o primeiro salário do ano seguinte do que o 13º do anterior. Mas é verdade, mas é que quando o 13º foi criado, eu me lembro, era um salário extra para a gente fazer um monte de coisa, ou viajar, ou pagar dívida, não se falava muito nisso, mas se falava principalmente em comprar os presentes. Hoje, o 13º, na verdade, é um salário que tem que ser usado de forma racional. E principalmente para cobrir aquelas despesas, como nós falamos no início do ano, porque ele não vai ter depois outro salário. Ele vai receber normalmente o salário de janeiro, o salário de fevereiro, e, portanto, para cobrir aquelas despesas maiores desses 2 meses de início de ano, ele precisa ter uma reserva. E de onde vem essa reserva? Fundamentalmente do 13º. Com certeza. Bom, professor, uma outra coisa muito frequente nessa época é a questão da viagem. Muitas pessoas gostam de viajar. Então, digamos que sobrou um dinheirinho, tirou a conta do vermelho, primeira providência, dando ênfase sempre para o cheque especial e para o cartão de crédito. Não tem nenhum carnê atrasado. Vamos viajar? Vamos viajar. Que dicas o senhor pode dar para uma pessoa que está planejando a sua viagem, além de se lembrar que na volta vai ter um monte de contas para pagar, para não gastar tanto, para racionalizar essa viagem dela agora no final do ano? Como é que a pessoa deve agir, professor? Olha, você tem alguns problemas relacionados, primeiro, com conforto e relacionados com as despesas. Claro, se nós estamos falando em conforto, dependendo do lugar para onde ele vai, se é um lugar mais distante, imagina que vai para o Nordeste, mas não tem jeito, normalmente ele vai de avião. Então, ele pode, entre outras coisas, comprar passagens financiadas. Você tem grandes excursões aí com preços convidativos, né? Mas sempre aquela preocupação na hora que compra as passagens, o pacote de viagem, incluindo hotéis e outras coisas, ele deve estar pensando na possibilidade que ele teria normalmente de fazer esses pagamentos. Não vai fazer o olhômetro. Eu vou viajar e vai viajar de qualquer jeito. Não, pense nos gastos, coloque um pouco no papel para ver se você vai ter condições. Agora, se o cidadão for fazer uma viagem para cidades mais próximas, muita gente vai passar férias na casa de um parente, do sogro, da sogra, que mora no interior, aí as coisas são muito mais tranquilas em matéria de gasto. Mas, qualquer que seja o tipo de viagem que ele vai fazer, sempre colocar no papel e gastar sempre de uma forma equilibrada, né? Eu acho que todos nós temos esse direito, esse gostinho, digamos assim, de uma viagem de fim de ano. Afinal de contas, nós trabalhamos o ano inteiro e uma cidade como São Paulo, especialmente como São Paulo, é uma cidade extremamente atribulada e nós precisamos de um descanso no final do ano. Nada melhor que uma viagem. Ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro. Mas olha, em último caso, é até melhor ficar por aqui. É o momento até de começar uma disciplina dentro da família, né, professor? Se não tiver jeito, eu não vou entrar numa dívida em função de uma viagem. Claro, o Wagner, em São Paulo fica mais livre. Se a maior parte viajar, nós vamos ter grandes opções e com tranquilidade, com cinema, conforto, o trânsito melhor. É uma beleza ficar em São Paulo. Com certeza. Bom,